Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? No módulo 2, na página 44. Na aula anterior, nós lemos um texto que a menina está sozinha em casa, né? Um conto de suspense. E a gente vê que ela acaba encontrando com uma criatura que ela temia desde pequena, né? Que é uma barata. Então, vamos lá. O conto é um gênero normalmente organizada em algumas etapas. Situação inicial, onde começa esse texto, tá? São apresentados personagens e há uma paz inicial. Logo após, eu tenho um conflito que vai quebrar essa paz inicial. O clímax, que é um momento de maior tensão nesse texto, e o desfecho, que é o final do texto, tá? Então, onde ocorre a minha situação inicial? Naquela noite eu estava sozinha em casa e resolvi olhar a caixa de recordações que guardava no maleiro do guarda-roupa. Logo após, eu tenho um conflito, que é o B, a letra B. Subi os primeiros degraus, a escada balançou, inclinou-se levemente para a esquerda, depois firmou-se com um estalo. Respirei fundo e subi mais 2 degraus, sentindo um ligeiro mal-estar, mas resolvi encarar o medo de altura e não desistir facilmente, tá? E qual é o meu clímax? Tudo aconteceu muito rápido. A criatura correu sobre meu braço, roçando as patas nojentas em minha pele arrepiada. E o desfecho, né, o final desse texto, então, morri e aqui estou, tá? Releia um trecho do conto. Eu tenho, subi os primeiros degraus, tá? E eu tenho, a criatura pressentiu um movimento e recuou para o fundo. Nós já estudamos os diferentes tipos de narrador, tá? O narrador personagem, que é aquele que narra a história em primeira pessoa e ele participa dela, tá? Já o narrador onisciente é aquele que narra a história em terceira pessoa, mas ele sabe de tudo o que acontece na narrativa, conhecendo inclusive a vida dos personagens, assim como seus sentimentos e pensamentos, tá? Então, nesse primeiro trecho, subir os primeiros degraus, eu tenho um narrador personagem, aquele que conta a história e participa dela. Nesse segundo momento, eu tenho um narrador onisciente, tá? Porque ele sabe dos sentimentos mais profundos desse personagem da história. Vamos seguir. Contorne a alternativa correta em relação à descrição da criatura estranha. Ela tinha um corpo castanho, asas e antenas, tá? O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Gostava de viver na escuridão, tá? Preferia lugares úmidos, né? Preferia as sombras, a sujeira e a umidade. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Sim, ela fala, né, que desde pequena ela tinha medo de barata, tá? Qual é o objetivo do conto lido? Assinale a alternativa correta. Entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual apresenta um enigma que é desvendado no final da história, tá? Quem produziu o conto lido? Flávia Muniz. Você já leu outras publicações? Aí é pessoal, tá? Dessa autora. Em que material esse conto foi publicado originalmente? Tá? No livro Fantasmagorias, onde é possível encontrar contos de suspense. Livros, revistas literárias, blogs e sites da internet, tá? Vamos lá, caracterização, só um minutinho, perdão, número 15. Observe o pronome destacado no trecho abaixo.
Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. A quem se refere esse pronome? A garota que está sendo observada pela barata. Que outra palavra desse trecho se refere a esse mesmo personagem? O pronome oblíquo a, tá? Quando ele fala localizou-a. Exatamente, quando ele fala localizou-a, tá? Com que objetivos os pronomes foram usados nesse trecho? Para evitar a repetição, tá bom? Releia o trecho a seguir. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos. Uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se referem aqui ao maleiro do guarda-roupa, tá? Que é o local onde a personagem está, onde a barata está. Assinar a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. O que significa manjar dos deuses? Alimento dos sonhos, tá bom? Por que a embalagem de chocolate quase vazia é considerado o manjar dos deuses? Porque essa personagem sobrevive de restos de comida e ela gosta muito desse doce, tá? De doces. Só um minutinho. Agora sim, ó, caracterização dos personagens. Caracterizar, né? A gente tem a classe gramatical adjetivo, que vai trabalhar com essas características, tá? Releia 2 trechos do conto de suspense. Eu não era uma garota supersticiosa. Aqui, na morfologia, a gente chama de adjetivo, tá? Na sintaxe, a gente chama de predicativo. E vejam que esse predicativo é ligado ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Eu não era, era um verbo de ligação, uma garota supersticiosa, tá? Mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho com asas abertas e antenas vibrando. Vejam que todas essas palavras destacadas estão caracterizando os personagens, tá? Classifique as expressões destacadas nos trechos acima como característica física ou psicológica. Então, vamos lá. O trecho A, supersticiosa, apresenta uma característica psicológica. E no trecho B, apresenta algumas características físicas, tá? Qual é o objetivo da descrição das características físicas de um personagem em textos como conto de suspense lido? Então, quando o autor trabalha com descrição, ele ajuda o leitor a visualizar a imagem do personagem, tá? Isso ajuda a construir o clima de mistério. Leia a sinopse a seguir. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera, na verdade, é um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana, tá? E aí, você já assistiu esse filme? Vale muito a pena. Em alguns casos, o nome de um personagem faz referência às suas características físicas ou psicológicas. Os nomes dos personagens desse filme
a bela e a fera sugerem alguma dessas características? Quais são elas? Sim, o nome da bela sugere que ela é uma menina bonita, tá? Ou seja, uma característica física. O nome da fera sugere que ele é feroz, cruel, ou seja, uma característica psicológica, tá bom? Aqui, ó. Veja a seguir a reprodução de uma ilustração clássica do pintor e desenhista Gustave Doré. É possível identificar qual dos personagens ilustrados acima é Sancho Panza e qual é Dom Quixote? Como você chegou a essa conclusão? Então, Sancho Panza, ele tem uma fisionomia mais robusta, né, mais cheia. E o Dom Quixote é um cavaleiro, então ele tem uma postura bem marcada, né, bem forte. É possível identificar Sancho Panza, pois seu nome se refere a uma característica física, e por isso conclui-se que ele é o mais robusto dos dois. Descreva Dom Quixote e Sancho Panza com base na ilustração. O Sancho Panza é um homem mais gordo, de baixa estatura e um pouco corcunda, tá? Já o Dom Quixote é alto, magro e apresenta uma postura de uma pessoa nobre. Com base nas características físicas, é possível identificar alguns traços psicológicos desses personagens? Sim, né? A postura encurvada do Sancho dá a entender que ele é mais tímido, mais recuado, tá? Enquanto a postura mais nobre do Dom Quixote remete a um homem corajoso, destemido. Agora, a letra D é interessante. Você vai escrever no caderno algumas características físicas e psicológicas suas, tá? E a gente vai ver o quanto é difícil a gente falar, né? Falar da gente, de fato, porque sempre falar dos outros parece ser muito mais fácil, tá? Então, vamos lá, ó. O verbo que liga o sujeito às palavras. Só um momentinho. Aqui. Aqui nós vamos começar, tá? E o que que a gente vai ver? Que o verbo que liga o sujeito a palavras que o caracterizam é chamado de verbo de ligação. Então, o verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua característica, tá? Igual ali, ó. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância, tá? Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Então percebam que eu tenho dois verbos de ligação destacados. O verbo ser, né, era e estava. Qual é o sujeito da forma verbal era? Quem era uma garota supersticiosa? Eu, tá? E o que se afirma sobre esse sujeito eu? Não era uma garota supersticiosa. Qual é o sujeito da forma verbal? Estava. Quem estava certa? Ela, tá? O que se afirma sobre esse sujeito? Que ela estava certa. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta um sentido de estado permanente? A forma verbal era, ela era sim, não ia mudar, tá? Qual dessas formas verbais apresenta um sentido de estado passageiro ou transitório? Estava. Ela estava certa. Poderia ser que num outro momento ela não estivesse, tá? Assinale a alternativa correta a respeito das formas verbais em destaque. Estabelecem uma relação de
entre o sujeito e o que se informa sobre eles, tá? Então, aqui, ó, lá na página 49, vocês vão ler sobre o que eu falei, tá? O verbo de ligação, que liga o sujeito à sua característica. E essa característica se chama de predicativo do sujeito, tá? Então, qual seria o predicativo do sujeito na oração? Eu não era uma garota supersticiosa. Uma garota supersticiosa. E qual seria o predicativo na oração? Ela estava certa. Certa, tá? Então, eu vou deixar como sugestão de atividade a leitura da página 50, tá? E vão fazer a 51. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.